A advocacia pública foi prevista na Constituição Federal de 88 como uma função permanente e essencial à justiça. A ela compete representar os entes políticos, judicial e extrajudicialmente, assim como desempenhar as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. A advocacia pública é tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, e os convidados Márcia Semer e Derli Barreto. Qual o papel da advocacia pública na defesa das políticas públicas? É o que nós vamos saber no nosso debate de hoje. Gisele, é um assunto importante para o Estado de Direito. Afinal de contas, sem a advocacia pública, o Estado de Direito falha, né? Pode falhar, não é isso? Sem dúvida, André. E a gente precisa lembrar que a advocacia pública exerce um papel extremamente importante na viabilização das políticas públicas definidas pelos agentes políticos, né? Então, nós temos essa função fundamental para que essas políticas públicas possam efetivamente serem implementadas e de forma eficaz. Exatamente. Agora, sobre especificamente essa relação, né, da advocacia pública com as políticas públicas, né, nós hoje vamos conversar então com os nossos convidados, o Derli e a Márcia. Obrigado pela presença de ambos. E para a gente dar início então a essa nossa conversa, né, qual é exatamente o papel da advocacia pública, né, dentro do contexto jurídico hoje em dia? Bem, primeiramente eu agradeço o convite para aqui estar, né, com vocês, o André, a Gisele, ao lado da minha amiga Márcia Semer, para debater esse tema que é de altíssima significação constitucional, na medida em que a advocacia pública se insere como um órgão vital para o bom procedimento administrativo, para que a administração siga corretamente o que dispõe o sistema jurídico, e é necessária essa atuação da advocacia pública em razão de ela deter um conhecimento técnico específico do direito, né, aplicado a todos os ramos de atuação do Estado, em que é necessário dar a ele esse suporte jurídico para a sua atuação correta e atenta à sua finalidade, que é de prestar serviços públicos, né, de atuar politicamente com a prestação da administração proveitosa aos cidadãos. Enfim, o atuar administrativo é necessário ter a atuação da advocacia pública, e ela tem na Constituição Federal uma previsão expressa, né, pela primeira vez nas Constituições brasileiras, a advocacia pública ganha, né, um marco constitucional bastante firme, né, nos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, onde se atribui a ela, né, e aos seus diversos órgãos, né, da administração direta e indireta, a competência para assessorar juridicamente o Poder Executivo, para prestar consultoria a ele, e essas duas atividades são diferenciadas, a gente vai ver no decorrer do programa, e a representação judicial e extrajudicial do Estado, quando ele se vê acionado, né? E extrajudicialmente, quando o Estado também se comporta fora do juízo do Poder Judiciário, quando, por exemplo, tem a celebração de atos, né, fora do campo judicial, né, atos contratuais, e anteriormente a isso também, né, na formulação de políticas públicas, a advocacia pública age dando suporte para toda a intenção do Estado que vai se transformar posteriormente em leis, em atos administrativos normativos, e toda essa atividade se vê auxiliada pela advocacia pública em seus mais diversos departamentos administrativos, né? A advocacia pública está presente em todos os ministérios, todas as secretarias de Estado, e não há como haver uma atuação correta, juridicamente falando, sem que a advocacia pública esteja ao lado do administrador. Agora, esse assessoramento, então, é nele que vai aparecer, sobretudo nele, a questão das políticas públicas, dentro desse complexo, né? Porque a advocacia pública é um complexo de funções, né? A gente acabou uma atuação de bastante ver ampla, isso, bastante né? Pelo ampla, que acabamos de ver. e múltipla, né? Em Sim. diversos
diversas formas a advocacia se apresenta, né? Mas ela, acho que em todas as facetas, ela lida com, ou pode lidar Em todas com elas, a né? questão das políticas públicas. As políticas públicas, conceitualmente, são um instituto diretamente ligado ao Estado. Né? Não se fala em políticas públicas desenvolvidas por entidades privadas. Não obstante, nós tenhamos no mundo, hoje em dia, instituições privadas que talvez sejam mais poderosas financeiramente que muitos estados, o Instituto da Advocacia Pública e o Instituto das Políticas Públicas é um instituto ontologicamente ligado ao Estado. E a advocacia pública, enquanto instituição estatal, né, aqui no Brasil, assim, ela é concebida, ela faz todo esse trabalho, pode fazer, eu acho que ela está despertando, né, para a realização cada vez mais próxima do administrador na parte de assessoria e consultoria, porque mesmo na parte de consultoria, quando a política já está implementada, pode haver alguns questionamentos e a questão ser submetida à advocacia pública para que seja dirimida alguma dúvida com relação ao caminho jurídico a se adotar para a implementação de uma política, por exemplo. Sim. Né? A análise prévia, então, feita pela advocacia pública, ela vai, na verdade, impactar diretamente no êxito da implementação da política pública na prática. Eu acho que ela impacta e pode impactar muito mais a partir do momento que a advocacia pública também for desenvolvendo e se especializando nessa advocacia de políticas públicas. Né? Isso é uma proposta que nós temos, que a advocacia pública deve se especializar na advocacia de políticas públicas, porque é uma advocacia bastante diferente, é uma advocacia dialógica, é uma advocacia que exige do profissional muito menos uma relação de litígio e muito mais uma relação de diálogo, tanto com o administrador quanto com a própria sociedade. Sim. Porque muitas demandas de políticas públicas derivam das demandas sociais. Né? E a advocacia pública tem que estar aberta para esse tipo de diálogo, para poder traduzir para o administrador e traduzir juridicamente como implementar e como desenvolver, como modelar, inclusive, uma política pública. Nós podemos dizer que é uma nova perspectiva que, dentro da advocacia pública, que tem aparecido a questão da advocacia nas políticas públicas. Isso tem sido comum? Isso partiu de uma demanda mesmo de governantes? Enfim, como é que isso ocorreu? Como é que se deu essa... porque tradicionalmente não era uma área de interesse, né? Quer dizer, as próprias políticas públicas só recentemente receberam mais aprofundamento jurídico, né? Mais um enfrentamento mais técnico, né? E aí, só a partir daí, com essa visão, é que a gente passou a poder ter também, não é? Pessoas com a técnica podendo auxiliar nesse sentido. Foi isso mesmo? É isso? Eu tenho uma visão da advocacia pública que é bem crítica, mas no sentido propositivo, no sentido de a gente ganhar terreno com essa atividade que é importantíssima, que é a advocacia pública, porque ela ainda não se desenvolveu plenamente, ela não revelou todas as suas potencialidades, na medida em que, aí eu observo uma questão que eu acho que é bem própria do nosso estudo jurídico hoje em dia, né? Nos tornamos excelentes intérpretes e aplicadores do direito, mas péssimos normatizadores. Nós fazemos muito mal as nossas normas jurídicas, né? As leis principalmente. Então, se a gente analisar, por exemplo, as estatísticas do Supremo Tribunal Federal, desde 1988, desde a distribuição da primeira ação direta de inconstitucionalidade até hoje, vamos ver que das ações diretas de inconstitucionalidade conhecidas pelo Supremo, em torno de 60% delas foram julgadas parcial ou totalmente procedentes. Isso dá conta de que as nossas leis, os nossos atos normativos têm muito péssima qualidade, né? E isso deriva exatamente da atividade de normação, né? As leis são mal feitas no país, né?
de modo que isso resulta como um efeito extremamente danoso para o Estado, na medida em que ele se vê, muitas vezes, obrigado a reparar os danos de mais políticas públicas. E a advocacia pública deveria agir, atuar, na fase pré-legislativa das leis, num processo que a gente poderia nominar de processo administrativo legislativo, em que haveria participação dos grupos, né, que serão afetados pela legislação, ter a ideia da necessidade legislativa, da intervenção do Poder Judiciário por meio de leis, de atos normativos. Então, a Procuradoria, né, as Procuradorias, a Advocacia Pública e seus diversos órgãos deveriam auxiliar os administradores, e essa atividade de assessoramento é fundamental, na consecução, na elaboração de boas leis. Boas leis. E há ramos novos que devem ser observados pela advocacia pública, pelos próprios administradores, que é a legística, que está à disposição deles como uma técnica de boa legislação. E a gente prevenindo que haja mais leis, né? Que mais leis incidam sobre a sociedade, as empresas, as administrações públicas, a gente tem um ganho efetivo de eficácia social das normas, né? No âmbito europeu, a Comissão Europeia elaborou um relatório chamado Mandelkern, em que se detectou que 2 a 5% do PIB é gasto com a carga legislativa, né? O que a gente poderia chamar aqui no Brasil de custo Brasil. Então, mais leis que oneram os negócios, né, podem ser evitadas com a ajuda, com auxílio da advocacia pública na fase pré-legislativa desses atos. Contudo, a gente tem pouquíssima atuação da advocacia pública nesse ramo. Até porque a própria legística no Brasil não é uma disciplina que tenha ganhado terreno, que tenha avançado muito, né? Sim. Em outros países a gente tem o estudo da formação das leis, as melhores técnicas, né? Origem, enfim. E aqui no Brasil a gente abandonou isso, né? Em certa medida. E eu sempre digo, né? Se me permite, a cultura brasileira não é uma cultura de enaltecimento e grande preocupação com o detalhe da norma jurídica, né? Muitas vezes nós tendemos a deixar isso de lado e apresentar soluções apenas quando os problemas graves ocorrem, né? Isso realmente eu acho que é um ponto que precisa ser enfrentado, e a advocacia pública pode ter um papel muito relevante nisso, né? A gente vai fazer um breve intervalo, por isso eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, né, Gisele? Sim. E logo em seguida nós retornamos, não saiam daí. O Reflexões está de volta. Hoje o debate é sobre o papel da advocacia pública na defesa das políticas públicas. Estávamos debatendo, então, exatamente como é que, na prática, a gente tem esse papel da advocacia na defesa ou no encaminhamento das políticas públicas, no melhor encaminhamento técnico, né, das políticas públicas para os governos, enfim, para a sociedade, né, em última instância, mas, enfim, nessa passagem, né, legislativa para se tornar uma lei e poder efetivamente alcançar aí as finalidades constitucionais. Há algum exemplo que a gente pudesse mencionar para fins até de nosso telespectador poder compreender um pouquinho melhor, né, Gisele, essa situação? Não, são muitos os exemplos, porque nós atuamos, como bem disse aqui o Derli, nós atuamos em São Paulo, que é onde nós trabalhamos, nós somos procuradores do Estado de São Paulo. Nós atuamos em todas as secretarias de Estado, então a nossa relação com as políticas públicas é uma relação próxima. Mas um exemplo que é conhecido no Brasil inteiro, que eu poderia dar, é da proibição do fumo em lugares fechados e principalmente em restaurantes em São Paulo, que ocorreu aí no final dos anos entre 2005 e 2010. E foi uma política que, desde a sua normatização, ela contou com a participação da Procuradoria, de procuradores do Estado, e que trabalharam, portanto, na própria modelagem da política, na implementação da política
e na defesa da política em juízo, porque assim que a legislação foi editada, nós tivemos em São Paulo diversos mandados de segurança ajuizados por estabelecimentos comerciais, por restaurantes principalmente, que questionavam a decisão, né, a legislação. E a Procuradoria efetivamente atuou na defesa da legislação e é um exemplo vitorioso, na verdade, de uma política não tabagista, né? Sim. Na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Deili, agora uma dúvida. Essa atuação prévia, consultiva, da advocacia pública, ela se dá mediante uma provocação? Ou seja, vocês precisam ser demandados? Há alguns assuntos em que a advocacia pública é demandada, sim, outros há uma opção do legislador. Eu lembro que, por exemplo, uma política pública extremamente importante para qualquer estado, né, para a União, para qualquer município, que é a política pública tributária, no estado de São Paulo, no estado da Federação, a advocacia pública só se manifesta se houver, da parte do Procurador-Geral do Estado, o encaminhamento da matéria ou a solicitação por parte do secretário da Fazenda de exame de uma procuradoria que é específica, que é a Procuradoria de Assuntos Tributários. E isso torna a advocacia pública um órgão que pode ser descartado, no final das contas, na medida em que ele pode não funcionar nas políticas públicas que venham a ser implementadas. Quando, na verdade, porque, como a gente já disse aqui, a advocacia pública detém conhecimentos técnicos que nem sempre o administrador possui, ela deve obrigatoriamente se manifestar nessa região muito sensível para o Estado, que é a política pública tributária, sob pena de haver questionamentos judiciais que levam o erário, muitas vezes, a uma grande perda, né, na medida que ele tem que ressarcir os danos, né, provocados aos contribuintes. E eu lembro, por exemplo, ano passado mesmo, houve um projeto de lei que não foi submetido à Procuradoria de Assuntos Tributários e esse projeto concedia um benefício fiscal. Ele foi aprovado sem que a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, fosse obedecida no que tange a obrigatoriedade da apresentação pelo legislador, ou por parte de quem inicia o processo legislativo, por parte do governador, no caso, a estimativa econômico-financeira, né, orçamentário-financeira da medida. Quanto vai custar um dado benefício fiscal? Então, é necessário que isso tudo fique muito claro e a advocacia pública ela tem a obrigação de zelar pelo cumprimento da lei. Então, para que falhas não ocorram na concepção de políticas públicas, em geral, e a tributária em particular, é necessário que o exame desses atos, das políticas públicas em geral, seja obrigatório, né, por parte da advocacia pública. Esse ainda é um avanço a se fazer aí, e eu espero ainda ver isso acontecer, mas para isso há requisitos, né, há pressupostos com os quais a advocacia pública deve contar, dentre eles um que está em gestação no Congresso Nacional, já faz seguramente 11 anos, né, a PEC chamada PEC da Probidade, PEC 82 de 2007, que estatui a autonomia financeira, administrativa dos órgãos de advocacia pública. Né? Enquanto não houver da parte do legislador reformador o reconhecimento da autonomia desses órgãos da advocacia pública, esses órgãos muitas vezes atuarão sem a independência necessária que é própria nesse ramo do direito, né, de consultoria, de assessoramento. Muitos colegas hoje, Brasil afora, 65%, por exemplo, dos municípios não têm procuradores concursados, né, o que os torna, na condição de comissionados mandatários a serviço dos prefeitos, eles se tornam figuras que podem ser modeladas ao sabor das ocasiões, das políticas de ocasião. E isso é muito ruim, na medida em que as políticas públicas devem guardar conformação com a Constituição e com as leis. Então, essa estabilidade funcional, essa independência funcional ou autonomia, como essa PEC 82 propõe, são fundamentais para o exercício correto, certeiro, seguro da advocacia pública, que vai dar solidez e segurança jurídica às políticas públicas.
Que é tão essencial à justiça como a própria Constituição a demanda preveu, né? por políticas públicas, ela tem se expressado cada vez de forma mais acentuada na sociedade, né? Quando a Constituição de 88 foi editada, e a Constituição de 88 é um programa, é uma proposta para a sociedade que inequivocamente traz a necessidade do Estado desenvolver políticas públicas, na medida em que a Constituição se propõe a erradicar a pobreza, né, a reduzir desigualdades, a promover a dignidade da pessoa humana, quer dizer, é uma série, é um cardápio, né, de compromissos que a Constituição assumiu com a sociedade brasileira, compromissos que cada vez mais vêm sendo cobrados e exigidos por essa sociedade. Hoje em dia é muito difícil nós assistirmos um programa de rádio, um programa de televisão, onde não se discuta políticas públicas. Nós estamos discutindo políticas públicas aqui, porque isso se tornou uma agenda da sociedade brasileira. E o judiciário tem sido uma porta para o atendimento dessas demandas. Hoje em dia, aliás, desde a década de 90, quando se iniciou esse processo, nós temos todas as demandas de saúde, muitas vezes levadas à justiça para que sejam resolvidas, né? Buscando a melhoria do atendimento à saúde, enfim, que é a demanda que a Constituição, o cardápio que a Constituição se comprometeu a entregar, seja efetivamente entregue. E a advocacia pública, na verdade, ela começou a atuar de forma mais forte com relação às políticas públicas, onde elas apareceram para a advocacia pública, foi exatamente nas demandas judiciais. Era o que eu ia perguntar agora, ou seja, a partir, né, dessa crescente demanda, né, em razão da judicialização das políticas públicas. Então, isso naturalmente fez com que a advocacia pública fosse mais solicitada, né, inclusive nessa análise prévia, exatamente para evitar que essas situações ocorram, né, porque nós sabemos que quando realmente o agente político ele não cumpre aquilo que a Constituição assegura, naturalmente isso vai chegar no judiciário, né? E aí acaba que a gente tem um cenário, né, do Poder Judiciário tendo que lidar com situações que seriam da órbita ali do Poder Executivo e acaba nessa chamada judicialização de políticas públicas. Então, essa atuação preventiva da advocacia pública certamente faz com que se evite, né, situações dessa natureza. E até se corrija rumos, né? Sim, eu acho que, por exemplo, o volume de demandas judiciais de saúde podem ajudar o administrador, a partir de um trabalho de jurimetria da própria advocacia pública, a indicar marcadores ao administrador no sentido de que ele corrija o rumo de determinadas ações, né? Que ele, por exemplo, inclua no rol de remédios distribuídos pelo SUS determinada droga que passou a ser muito demandada ou que é muito melhor do que a que é oferecida pelo Estado. É um caráter indicativo também, né? Sim. São pareceres que são formulados com uma melhor técnica jurídica, né? Que podem oferecer caminhos, né? Cabe ao administrador decidir. Não é exatamente isso que eu ia mencionar agora. Não é propriamente um modelo não é um modelo fiscalizatório feito pela advocacia pública. Isso é importante também deixar registrado. Na verdade, a advocacia pública desempenhando o seu papel constitucional, né, de oferecer um relatório, uma análise jurídica sobre uma política que é sempre de escolha do mandatário. De um mandatário, né? Porque não cabe, obviamente, a um órgão técnico escolher entre esta ou aquela política neste momento, né? Isso muitas vezes o eleito é o administrador, né? A advocacia pública é um órgão técnico, consultivo, opinativo. Ele não tem nenhum poder deliberativo. Isso cabe ao administrador. E nem de vinculação, né? Como foi esclarecido aqui. Nem vincula, mas de qualquer maneira, não é? Quando há um erro, a advocacia pode oferecer caminhos alternativos, né? Isso que faz o advogado privado para o seu cliente também, né? É uma coisa estratégica. Foge da atuação inerente à advocacia na sua natureza geral, né? Embora a advocacia pública ela tenha um papel de coadjuvante da atividade de controle, que é muito importante hoje em dia.
eventuais desmandos ou descumprimentos da lei ser apurados pelo advogado público, e o advogado público ele pode apurar isso na fase preventiva mesmo, quer dizer, antes de o ato vir ao mundo, ele pode detectar algum problema que possa ser ajustado tempestivamente, ou depois que o ato veio ao mundo, ele pode captar, a partir de análises, avaliações de impacto, ou até representações que receba da sociedade, do administrado, a necessidade de ser aquele caminho revisto. Então, a advocacia pública ela aponta essas soluções e se, por exemplo, se tratar de um parecer normativo que o governador venha, o chefe do executivo venha a baixar, eventuais descumprimentos dessa postura administrativa podem ser acusados, denunciados pela advocacia pública, que tem o dever de instaurar o devido processo administrativo para adequar a atuação da administração àquela determinação normativa do governador. Perfeito. Então, essa atividade ancilar, auxiliar, coadjuvante da advocacia pública deve ser prestigiada porque vai trazer benefícios de segurança jurídica e na postura correta do Estado. Perfeito. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer a Gisele, consultora da TV Justiça. Queria agradecer nossos convidados, Derli e a Márcia. Obrigada. E também agradecer a você que acompanhou nosso programa. Se quiser rever reflexões, acesse tvjustiça.jus.br. Não deixe também de conferir nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E até o próximo programa.